Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima é o maior canal de informações e notícias aqui na região de São José do Rio Preto, no YouTube, com mais de 95 mil inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência, que também só cresce no nosso perfil lá no Instagram. A outra plataforma, a plataforma co-irmã, com mais de 1,3 milhão de visualizações neste mês, nos últimos 30 dias, nesse mês de junho. Meu muito obrigado a todos vocês que assistem ao nosso trabalho diariamente, com conteúdo em todas as plataformas e também no portal de notícias. E hoje comigo aqui um programa que, olha, é histórico, não deixa de ser uma homenagem, com a doutora Dálice Ceron, delegada da Polícia Civil, ela que é delegada titular da Delegacia de Idosos, isso, mas tem uma atuação marcante na Delegacia de Defesa da Mulher, a DDM. Doutora, muito obrigado pela presença da senhora. Fiz questão de trazê-la, sabe por quê, pessoal? A doutora Dálice está deixando o cargo. Vai se aposentar, vai descansar, porque tem muito serviço prestado à sociedade de Rio Preto nos últimos 33 anos de Polícia Civil, doutora. Não é para qualquer um, né? Verdade, Rodrigo, verdade. Eu faço o que eu gosto, eu amo a minha profissão, então, mas chega um momento que a gente tem que parar, né? Tem que tomar uma outra direção. Há convites, mas é isso aí, é uma decisão tomada aí para o próximo mês. Próximo mês, já em julho, a senhora já sai de férias? Isso, e aí eu vou requerer minha aposentadoria, e eu sei que logo sairá publicada, porque já tem uma certidão fechada, né? Então nada vai acrescentar. Então, com certeza, dentro de 10 dias aí... Já sai. Já saio. Doutora, e a senhora deixa um legado, acima de tudo, de muito trabalho, um trabalho sem nenhuma correção, uma situação de defesa. A senhora traz consigo, carrega consigo uma profissional que sempre fez o certo em defesa, principalmente daqueles mais fracos, que são as mulheres, as crianças, e isso não tem preço, né? Isso a senhora vai carregar para sempre. Aonde a senhora foi no mercado, na feira, vai ser a doutora Dálice, a delegada, né? Não, com certeza, né? A gente encontra já, né? Como você está falando aí fora, as pessoas agradecendo, as pessoas pedindo abraço, uma fotinha aqui e outra lá. E isso aí é bom porque a gente vê que o nosso trabalho tem um resultado excelente, que a gente intercedeu em muitas questões, né, de forma a acessá-las, a fazer com que a família, né, se encontre, porque o objetivo é esse. A polícia não quer entrar para separar, acabar com a família, mas quer tomar um rumo de harmonia, de paz, porque, infelizmente, o lar acaba sendo a reprodução de pessoas agressivas. Então, quando a polícia intercede, a tendência é melhorar, né? Sim. E a atuação acaba sendo até de psicóloga, de mãe, de avó, de pessoas que a senhora nem conhece. Já se pegou nesse papel? Já, a gente já atendeu assim, descendentes também, né? Vem, você, filha de fulano, eu já atendi, estou aqui porque é minha mãe. E até a avó, né? Chega até aí essa geração terceira. E tem que puxar muita orelha, doutor. O pessoal está, infelizmente... saiu da razão. Tem gente que só cai na razão quando está em frente da senhora, falando o que eu fiz, por que não tem explicação, é bebida, é álcool. Com certeza. O que é o principal problema hoje da família que a senhora avalia? Com relação aos casos que a senhora tem. Dentro desse contexto da violência, o machismo cultural, né? Cultura, é forte, vem lá desde o início da nossa história. Isso
isso reprime, oprime, né? E é agravado por problemas sociais também, né? O alcoolismo, agora a droga, né? Mais do que nunca a droga, né? Hoje nós vemos álcool e droga juntos. Antigamente era só álcool. Hoje a droga está aí. E essa pobreza? E essa pobreza? Porque a pobreza há uma provocação maior. Porque todos bebem, sabe? Pobre, rico, todos usam droga. Não tem essa distinção. Não é só pobre que usa droga, não. Mas na pobreza há uma provocação bem maior. E isso acaba gerando maior conflito e aparecendo mais, né? E aparecendo mais ocorrências envolvendo pessoas mais humildes. Sim. Quais são os serviços hoje oferecidos lá na DDM? Olha, na questão da delegacia do idoso também, pessoal só lembra que existe esse serviço quando precisa, né, de auxílio de um idoso. Geralmente a família abandona, né, o idoso. Isso é muito triste, né, doutora? Nós recebemos esse ano 166 denúncias através do Disque 100, 180, né, de violência contra idoso. E nós registramos 80 BOs, boletins de ocorrências, e realmente são situações de maus tratos. Esse maus tratos está mais relacionado ao abandono. Tenha também o crime patrimonial, né, violência que nós dizemos do âmbito financeiro. A pessoa se apropria, usa os benefícios do idoso para fazer empréstimos, e aí não resta dinheiro nem para comprar medicamento, nem para se sustentar. Da própria família. Da própria família. E você sabe que os avós têm uma coisa assim, tem o coração mole, né? Os pais colocam aquele filho dependente químico para a rua porque não dão conta, porque eles furtam, eles são agressivos, os avós acolhem. E esses idosos acabam sendo vítimas, as mesmas vítimas que o moço fazia na casa dos pais e fazia com os avós. Isso quando tem agressividade, violência, né? Esses dias mesmo o juiz, que é da vara da violência, falou, nossa, mas a gente tem recebido da violência muitas... doméstica, né, doutor Alceu? Doutor Alceu, né, porque a mulher vítima... doutor Alceu também tem uma missão, hein, doutora? Isso, trabalho muito bom, né, doutora Heloísa, né, são pessoas maravilhosas, promotora, né, de justiça. Agora, doutor Santa Terra também, né, está atuando nessa... Então, nós temos registrado muitas ocorrências, e eu estou dizendo 80, dentro do contexto do idoso, mais pelo estatuto, sem contar essas outras que a gente já não consegue compilar os dados, porque vão tudo para a Secretaria da Segurança. Sim, e esses casos são registrados como o quê, doutor? Geralmente no artigo 99, são os maus tratos, né? Mas não deixar de oferecer os cuidados necessários, seria na questão do abandono. O idoso é delegado, né, no último cômodo da casa, aquela edícula, aquele lá no fundo, ele é isolado do convívio social. E não tem a atenção que precisa quanto à higiene, até mesmo, né, em questão de medicamento. Eles são esquecidos. Na verdade, o idoso acaba sendo um problema para o filho e para a filha que constituiu sua nova família. Então ele é delegado lá à própria sorte. Infelizmente, isso é muito triste. A gente está falando de idosos de quais idades? Eu estou falando do idoso que não tem condições de se autodeterminar. O idoso dependente de familiares. 80 anos. Depende. Você não pode. Eu tenho uma amiga de 94. Que está super... Eu falo, tá melhor do que eu. O pessoal entender, né? Porque idoso é a partir de 60 anos, né? Idoso é a partir de 60, mas é aquele idoso que pode ter 60 anos e sofreu um AVC. Sim. Você entendeu? Então ele é totalmente dependente de familiares. Porque o ativo, ele vai no banco, ele controla, ele pode sofrer esse ataque financeiro, sim. Ele pode, porque aquela indução, né? Ele pode. Mas eu acho assim, o maior sofrimento são esses que estão acamados, sabe, doentados, que não têm condições de optar por uma vida mais digna, né? Ficam totalmente alienados a essa situação. Sim. E na DDM, quais são as ocorrências mais frequentes? Com relação aos idosos, então, seria nesse artigo 99, que são os maus tratos, e o 102, que é se apropriar de bens idosos. E na DDM?
na DDM? Na verdade, tornou-se um núcleo, né? A DDM e a Delegacia do Idoso tornou-se um núcleo. Lá, a delegada da DDM, ela atua, né, em questões voltadas aos idosos e também como eu, né? Porque são números reduzidos, né? A DDM tem muito trabalho, Eu não saberia nem dizer o número de registros, mas nós temos um movimento muito grande. E a formação do núcleo DDM-DPI foi justamente para que houvesse essa colaboração. 24 horas hoje. Hoje com plantão 24 horas, né? 10 delegados atuando, então está assim, bem estruturada para receber o pessoal. No caso da violência das mulheres, é agressão física? O que acontece muito? O número maior se refere à ameaça. Ameaça. E seguida pela lesão corporal. Né? E todo o registro é feito, a palavra da vítima tem muita força, né, doutora? Sim, o próprio legislador deu esse poder de confiabilidade, né, na versão da vítima. Mas é instaurado inquérito policial, medidas protetivas hoje, sim, sabe, de grande valia, então é uma liminar. A medida protetiva salva vidas. Salva vidas, é uma liminar, né? A mulher faz um pedido de acordo com a sua necessidade, tirar o indivíduo de dentro de casa, ou impedir qualquer contato. Isso ajuda muito, porque essa cultura machista, o indivíduo tem, assim, ele entende que ele tem poder de mando, e quando contrariado, ele entende que ele pode agredir. Então, a partir do momento que há interferência da polícia e da justiça, ele acorda para a vida. Ou ele não vai perturbar mais aquela mulher, ou vai ter um pacto de boa convivência. Então, é importante essa interseção, sabe? E depois tem todo o problema, o trabalho levado a efeito no fórum, né? São núcleos de atendimento. Um atendimento que antigamente nós fazíamos na DDM. Que é a mediação. Eu fazia muita mediação, atendendo, né, as partes. Epa, vem cá, qual é a pedrinha que está no calçado que está impedindo vocês de... É alcoolismo? Você quer a bebida ou você quer a família? Vamos decidir, as duas não dão certo. Encaminhávamos para a Associação Antialcoólica, onde a gente também comparecia, dando maior apoio moral. Então, a gente viu um resultado bom, né? Hoje, esse atendimento é feito, né, na esfera do judiciário, com voluntários, né, pessoal da Secretaria da Mulher, mas eu digo assim que hoje nós temos uma rede muito boa, né? Tem a Guarda Civil, que tem a equipe Patrulha Maria da Penha, né? Tem a Polícia Militar, com a cabine lilás, agora voltado mais para essa questão, tem um judiciário, né, e um Ministério Público com bastante efetividade. Resposta e esse imediata, trabalho, né, quando precisa. Esse trabalho social da Secretaria da Mulher também, que a Secretaria colocou técnicas na nossa delegacia, 2 técnicas, e também no Judiciário. Sim. Qual que é o perfil das vítimas, doutora? Mulheres de meia idade? Olha, os estudos revelam, os estudos assim, consideram que a mulher na idade fértil. Hoje eu percebo assim, no dia a dia... Muito caso porque é um machismo exacerbado, né? É aquela coisa de hoje, inclusive, propriedade possessiva. Né? Opa! Dia do namorado, a gente fazendo a gravação aqui, mas será que o camarada preparou uma surpresa, né? Comprou um presente, mais simples que seja, a mulher, qualquer coisa que a mulher ganhe do marido, o namorado, ela já fica... É o gesto de carinho, né? Você já comprou para sua esposa? Já comprei, doutora. Bom. Eu já comprei, porque é um gesto de carinho, né? É um gesto de carinho. Esse carinho... Legal para jantar. Aí, tá vendo? Esse carinho deve permear a vida toda, deveria, né? Sim. Mas, infelizmente... Sem obrigação. Prazer, sem né? Data convencionada. Né? Que seria um plus, né? Seria um plus. Mas deveria essa harmonia, né? Está aí dentro de todos os lares, em todos os casais, né? Sim, mas igual a senhora falou, a droga e a bebida destrói a família, né? Impressionante. E hoje nós estamos vendo uma juventude desenfreada, né? E quando você fala, assim, o perfil da vítima, hoje eu tenho visto, assim, muitas mulheres jovens, sabe? Rodrigo, assim, 18, hoje não se conhece, 20, 21, 23, 19, por aí.
né? Antigamente se considerava a idade mais avançada, 28 para cima, né? Então, a idade que a mulher já estava com a sua família constituída. Sim. Hoje, pelos nossos registros, pelas análises que você faz no dia a dia, a gente está vendo muitas meninas muito jovens, né, iniciando relacionamentos, sabe? A mulher, infelizmente, ela acha que casando ela consegue mudar um indivíduo, mas ninguém muda ninguém. Se ele não tiver vontade de mudar, ninguém muda. Por isso que quando estiver namorando, observar, né, doutora? É importante isso, né? Mas observar. Hoje não tem namoro mais, cara. Não tem mais. No nosso tempo tinha, doutor. Nosso tinha não tinha namoro, né? Da senhora é valente, o fute. Ai, que delícia, que era o fute, ele ficar rodando na praça, né? Hoje não tem nem fute, mas... Ficava só no olhinho, né? Era diferente, né? Hoje então, não tem namoro e... Como é que você conhece a pessoa para viver a vida, né? Para levar para sua casa, para sua vida, né? Geralmente a mulher também com o casamento deu certo, separada, encontrar um novo companheiro. Já com filhos, né? Tudo é muito delicado, né? Muito delicado, muito. Doutora, e de uma maneira geral, você acha que a população conhece os seus direitos? A mulher conhece os direitos dela? Eu acho, Rodrigo, que assim, pela demanda, né, pelo número de pessoas que apresentam delegacia, elas também estão bem conscientes, sim. Eu não saberia dizer agora, assim, de cabeça, porque eu vi há dias atrás, e a coisa evolui muito, o número de medidas protetivas. Então, o número é bem alto, você vê que a cada ano aumenta esse pedido de medida de proteção, então elas estão cientes, né? Eu acho que hoje o trabalho de vocês, sabe, é divulgar, é levar isso, né, a todas as mulheres, mas algumas resistem. Por quê? Vergonha, receio, o que tem a questão do pudor, mas eu vejo ainda, tem medo de ele ter uma reação, né, ainda mais violenta. A questão financeira é muito, muito difícil. Por isso que a gente incentiva essas mulheres, essas meninas novas a trabalharem, a se profissionalizarem. A independência financeira é muito importante para sair de uma relação tóxica, né? Mas eu percebo assim, e também os estudos revelaram que a dependência emocional é muito forte. Eu não sei se a carência afetiva, aquela cultura também passada de mãe para filha. Acha assim que filha chegou numa idade, tem que casar. Sabe? E elas absorvem isso como certo. Ter vergonha de ser solteiras. Muitas têm. Hoje a mulher é avançada, independente, em todos os aspectos, mas você vê assim que é uma doença, sabe? É como se fosse a droga. Sabe que aquele cara pode acabar com a vida dela, mas não consegue sair de uma relação doentia. Isso é muito forte ainda. E quais são, a gente está de maneira generalizada, quais são alguns pontos que a senhora destaca de uma relação que não está legal? Tem alguns comportamentos que ela acende o sinal amarelo para não chegar no vermelho. Que às vezes a pessoa está tão envolvida emocionalmente que ela não percebe que ela está entrando numa barca furada, né? E às vezes também ela aprendeu com a mãe a suportar a violência. Ela tem assim como o menino tem a referência do pai agressivo, a menina tem essa cultura da passividade da mãe perante. Então ela foi criada nesse ambiente e ela assim, como eu falo, normaliza a situação. Ah, coitado, ele está nervoso. Mas é esse nervosismo, sim, que deve ser sinalizado. Esse desequilíbrio, quando ele passa a ofender a sua esposa, sabe? Ele ameaça, né? Porque a violência é crescente. Ela começa com um xingamento, uma ameaça, até partir para agressão física. Agressão física, infelizmente, algumas situações culminaram com morte, né, que nós assistimos. Então, ela tem que procurar ajuda. Ah, não quero ir na delegacia, eu tenho vergonha, não quero ir por fora, porque eles acham que delegacias são obrigadas, né? Então, procura a Secretaria da Mulher, procura a CREAS, procura a saúde. Ela só não pode ficar sozinha, porque ela se fragiliza, né? A partir do momento, essas constantes ameaças, eu ainda acabo com a sua vida, o que é muito normal falar, né? Se você não fica comigo, não fica com mais ninguém. Naquele tom de ameaça mesmo, de acabar com a vida dela. Isso aí vai fragilizando, ela vai se diminuindo.
e ela fica doente, às vezes até tenta contra a própria vida, né? Sim. Às vezes o pessoal não valoriza, mas a ameaça às vezes é mais grave do que um tapa, do que uma violência física, Sim. certo? Porque a constante promessa de morte, né, vai causando um mal muito grande, um mal psicológico, né, Sim. à mulher. E a gente vê, em últimos casos, a gente vê alguns casos até, doutora, em redes sociais, geralmente acontece, da mulher que está numa situação de risco extremo, ligar até 190 e falar, é da pizzaria, pede uma vez, ela liga para a polícia para pedir ajuda, né? Mas esses casos é que chegou no extremo, deixou chegar no extremo, né? Sim, realmente, tem A situação... senhora viu já desses casos que o policial militar, às vezes, ela tá passando trote, ela pedindo uma pizza e ele entendeu a mensagem de mensagem socorro, de né? socorro, né? De socorro. Ainda bem que tem essas situações aí que pode. Porque o cara, com essa conduta deslocada, como que a mulher vai enfrentar? Sabe? E outra tem que tomar cuidado no enfrentamento também, porque ela usa uma faca, ele pode desarmá-la e atacá-la. Então, é importante hoje a garotada, né, fazer academia, uma luta, né, uma luta livre, para saber como sair de uma situação. Porque a diferença, os direitos da mulher são iguais, com certeza, elas devem lutar, sim, devem. Mas quando você fala assim na questão física, nós dificilmente vamos alcançar a força de um homem. Então, há essas diferenças. E sem contar essa cultura, né? Que a mulher é coisa, que a mulher, sabe, não tem capacidade. Então, isso é muito forte ainda na nossa sociedade. O subestimar a mulher é muito ruim, né? Muito ruim. E quando ela alcança um patamar... Ultrapassar o cara também vira um problema. Vira um problema, porque ele é um homem, ele foi criado para ser um macho, você entendeu? Para prover aquela família toda, né? Então, são situações bem complicadas. Olha, hoje é impressionante. Tem situações de todo tipo. Eu imagino o que a senhora viveu nesses 33 anos. Sim, teve, lógico, a gente estava até conversando antes de começar a gravação, alguns casos que marcaram a carreira da senhora. A senhora viu muita coisa, inclusive em uma das me chamou muita atenção, que a senhora até se emocionou numa das últimas ocorrências, numa coletiva que a senhora fez recentemente, né? Ai, não dá, né, doutora? Tem hora que não dá, né? Não dá. A gente é mãe, a gente é vó, mas mesmo que não fosse, você se coloca no lugar, né? Não tem como ficar só atrás de uma mesa, não tem como. A gente fica do lado de lá também, tentando entender, e acaba assim, entrando naquele... Quando a gente trabalha com profissionalismo, você não pode parar na questão humana, mas quando você para, aí vem, né, o emocional. E a gente, quando diz respeito à criança, tudo é muito triste, porque a Delegacia da Mulher também trabalha, né, esse núcleo também trabalha com crianças e adolescentes, né? Então, quando esses seres que não têm defesos, né, diante de tamanha brutalidade, é difícil não mexer com o nosso emocional, né? Sim, e aí tem os casos que marcaram sua carreira. Sim, os que mais marcaram foram com relação às vítimas crianças. E tem algum caso específico que a senhora lembra? Olha, Rodrigo, teve um caso que, eu não sei, talvez eu entrei muito de cabeça numa situação que a mãe matou a própria filhinha de 1 ano e 4 meses. Então, acho que eu trabalhei muito, porque ela não admitia, essa mulher não admitia o ato. E não havia uma outra explicação, e nós tínhamos que desvendar. Ela tinha traços de psicopatia. E a psicopata, ela te convence o contrário, ela tenta te convencer o contrário, né? E ficava aquela incógnita. E então eu trabalhei muito, e também, aí como eu disse, quando a gente para, foi muito doloroso, a própria mãe hostilizar, castigar essa criança e no fim provocar a própria morte dela, né? 1 ano e meio, doutor. 1 ano e 4 meses, ela estava doentinha, ela precisava de mãe e ela encontrou um monstro. Isso mexeu muito comigo, porque, meu Deus do céu, é impossível, né? Não mexer com a nossa sensibilidade. Sim. A senhora também, a gente tivemos casos que também a própria imprensa, a gente cobrindo também, é dolorido, como a questão do rapaz que
encontrou a menina na rua, lá no Santo Antônio, matou a menina também, a senhora que esteve ali na hora que encontraram o corpo. É uma situação que não tem... E a senhora vai lá ver o estado de situação da vítima, isso tudo fica na mente da senhora? Como é que a senhora consegue apagar isso? Então, a minha maior preocupação Esse rapaz seria... foi até já condenado, esse caso, né? Foi no ano retrasado, né? Foi. Ano retrasado. No fim, acabou ficando a DIG, a antiga DIG, a atual DEIC, né? Que acabou investigando esse caso. Mas a gente ficou sabendo corremos lá imediatamente, fomos na casa para identificar, porque era, né, de autoria desconhecida. E casos de autoria desconhecida vão para a DEIC mesmo. Mas quando a gente soube, a gente correu lá, assim, a gente queria saber quem responsabilizar o autor. É o mínimo que se pode fazer, é responsabilizar a pessoa. E a polícia deu uma pronta resposta em diversos foi casos, né, doutora? Trabalho de investigação. Inclusive, recentemente, teve um caso usando a tecnologia que se coloca para os meios policiais, material genético também, né, doutor? Hoje está... Então, ajuda, né? De que forma foi esse caso? Esse caso é emblemático. Nós temos o Banco Nacional, né, de Material Genético em São Paulo. E realmente foi um caso, foi inédito, né, da DDM. Houve uma série de estupros, 2022 por aí. Aqui em São José do Rio Preto, e em algumas situações foi possível colher o material genético deixado no local pelo marginal, e também de vítima. Nesses casos, colhemos de vítima também, eram vários BOs, e acho que 8 boletins de ocorrência, e nós mandamos para esse banco. E esse indivíduo era lá do Pará. Ele fugiu do Espírito Santo, Pará, Espírito Santo, onde ele também tinha praticado estupro contra crianças. Ele veio para São Paulo nesse período, praticou aqui e voltou. E voltou para lá, e ele acabou sendo preso no Pará. E ele usava uma identidade falsa daqui do estado de São Paulo. Isso suscitou dúvidas da delegada do Pará que estava atendendo o caso, e ela pediu a confirmação dos dados qualificativos dele através de material genético. Esse cruzamento de dados, né, levou à autoria de 3. Aí nossa investigadora passou a levantar... Aline, abraço para a Aline. Aline, maravilha. Delegada de polícia, viu? Sim. Aprovada no concurso. Olha isso daí, parabéns, o spoiler aqui da doutora aí. Parabéns, Aline. Nossa, a DDM tem uma equipe maravilhosa, que é uma verdadeira família eficiente. E aí, a Aline começou a puxar todos os BOs, com aquelas mesmas características, mesmo modus operandi. E passou a visitar as famílias, porque nós não podemos, né, ouvir mais a criança. E tinha vítimas, acho que 23 anos, 28, eu não lembro mais. E tinha criança de 7 anos, 11, 15, adolescente. E aí a Aline conseguiu identificar, né, que esse indivíduo se tratava do autor desses demais práticas. Então fizemos um trabalho maravilhoso, que é como fala, tem uma ponta da tristeza pelo acontecimento, tem outra ponta, né, do bem-estar que a gente tem, né, de identificar, responsabilizar o indivíduo. Saber que esse cara não está mais rodando por aí, que pode fazer mal para mais alguma pessoa. Não, realmente, é um perigo. Ele fugiu do presídio de Espírito Santo. Olha só, ele tinha sido preso, ele fugiu, mas com a identidade perigoso. Falsa... Camarada perigoso. Né? Isso, com a identidade falsa. Depois nós ficamos sabendo que provavelmente aqui não tem condições. Outros casos teriam esclarecido em Mirassol, Bálsamo. Ele também teria praticado isso. Sim. Só tem que subir o tom de voz às vezes, né? De vez em quando a gente chega na DDM, a senhora está aqui comigo numa situação tranquila. Mas eu já vi a senhora pegando os caras lá, eu vou falar, hein? A senhora se transforma, né, doutora? Tem situação que exige, né? Não, a delegada não pode se calar, tem sabe? Até com a delegada, o cara, ele quer dar uma... quer crescer, quer dar uma de macho, não. Vamos conversar, mulher com homem, né? Isso sim. E aí nós estamos
sabe, numa situação aceitável. Agora, cresce e cai lá, a ficha cresce. do camarada ou não, doutor? Cara... Ah, sim, os machos se tornam machucados aí, né? Para. Aí cai a ficha. Eu fui muito enérgica, mas hoje também já consigo, assim, até porque a gente não está tendo condições mais de fazer aquelas mediações que nós fazíamos, né? Agora, vamos, a gente está aberto para ouvir qualquer um, seja homem, seja mulher, mas que haja civilidade, que haja respeito. E quando a agressão da mulher contra o homem, doutora, acontece? Acontece. Perseguição do homem da mulher em relação ao homem também. Sim, que ele recorre também à DDM, à Polícia Civil. Não tem a Lei Maria da Penha, mas não tem o contrário também. Quando a mulher agride o homem, ela vai falar que agrediu porque foi ameaçada. Porque sofreu foi vítima de alguma conduta. E como é que a senhora consegue para descobrir que o cara acaba, poxa, eu não fiz nada e... Aí no caso a gente vai ouvir todo mundo, vai procurar testemunhas, né? A gente vai produzir provas e encaminha lá o doutor Alceu, o doutor Heloísa. Eles vão ter o juízo de... caso que a mulher não sofreu? Já peguei, assim, o homem mesmo procurar a delegacia. Tem uma definição específica dessa situação, doutor? Na verdade, Rodrigo, tanto o homem como a mulher são seres agressivos, né? É uma questão de equilíbrio e provocação. Sabe? Por isso que não pode com a mulher brincadeira de mão. Não, dá certo, hein, não pode. Né? Perdeu o respeito. Esses dias a doutora Margarete, ela representou pela prisão de uma mulher. E a mulher foi presa. Porque ela, quando eu ouvi, daí eu faço, eu vou continuar fazendo. Você entendeu? De bater e agredir o marido. Já tinha uma ocorrência na delegacia em andamento, né, que ela fez, mas depois provou-se o contrário. Que era ela que atacava o indivíduo, onde ele se encontrava, e quando ouvir, eu vou continuar, você entendeu? Então tem situação assim que não importa, tem que ter justiça. Eu não sou feminista, eu sou feminina, você entendeu? Então a gente tem que ter esse olhar, não é porque é mulher que pode tudo. Assim como o homem, sabe, ele tem que desconstruir, né, ele tem que se reeducar. Então a gente também pensa que a mulher, sabe, não justifica a violência parte nem de homem nem de mulher. Sim. A mentira nunca é difícil, ela não prevalece, né, doutora? Não pode prevalecer. E outra, pode mentir uma vez, pode mentir uma outra, mas uma hora cai, né? É derrubada, nunca prevalece. Eu penso que dessa forma também. A senhora já pegou muita gente na contradição? A história, com uma história que depois os elementos investigatórios, eles não se comprovaram, não tinha como fechar a conta? Não, já pegamos sim, quando ocorre isso normalmente, eu já indiciei inclusive mulheres, né, por denunciação caluniosa, né, porque chegou à conclusão que realmente e houve uma mulher também que ela foi presa em São José do Rio Preto, porque ela usava a rede social, a internet, criava perfil falso, ela criava uma situação que ela se revitimizava. Então, acusava o indivíduo de estar quebrando medida protetiva, quando, na verdade, ela se fazia passar por ele. Mas hoje, a investigação, assim, também consegue chegar lá, trabalhar pelos meios eletrônicos, né? E descobrir de onde que procede isso, esse perfil, qual IP. Enfim, hoje a investigação também é bem ampla, também, né? Nós podemos falar que a tecnologia ajudou muito. E chegou-se a essa conclusão, porque ela mexia, inclusive, com autoridade, sabe? Da cidade, acho que no estado do Mato Grosso. A coisa aconteceu aqui em Rio Preto, foi muito difícil, ela ia no promotor de justiça aqui, venha pra gente, requisição pra gente instaurar procedimentos. E depois descobriu-se que ela mesma formava isso. E é tanto pessoal fazendo queixas que não procediam, como criando um perfil falso de maneira a comprometer a pessoa, o homem. Uma situação delicada, né? Sim. Doutora, durante a pandemia, os casos de violência explodiram. Como é que foi? Um período muito difícil, porque o pessoal ficava em casa. A gente carrega ainda esses traços da pandemia, ainda tem
Ou passou, é uma outra situação, é uma nova época? Não, eu acho que passou sim. Nós não paramos naquela época, a gente continuou atendendo. Eu acho assim que a mulher ela não tinha como denunciar. Por quê? Porque ela também perdeu o trabalho. Ela também teve que ficar em casa e o agressor também. Então ela tinha aquele convívio. Ela não tinha como suprir a própria subsistência. Então ela ficou numa situação muito difícil. E eu conversando com o distribuidor de bebidas, de cerveja, nem lembro, mas de bebida alcoólica, e ele falou que o consumo aumentou muito, a venda aumentou muito, porque o indivíduo ocioso dentro de casa, ele passou a ingerir mais bebida, então ele tornou-se mais agressivo, você entendeu? E também a questão da provocação que eu falei para você, o cara tá alcoolizado, drogado, a mulher alfineta, cobra alimento que está faltando para os filhos, sabe? Faz demais cobranças, isso volta de maneira muito ofensiva. Então elas tiveram que tolerar a presença masculina, elas tiveram que tolerar a violência. E depois isso a gente sentiu quando acalmou, passou aquele período, né? Que elas voltaram a frequentar a delegacia denunciando o que tinha ocorrido durante esse período de... Sim. Doutora, a Lei Maria da Penha, a senhora acha que ela pode ser ainda mais aprimorada, tem alguma coisa a ser melhorada? A senhora citou a patrulha da Guarda Civil Municipal, que faz um trabalho com desempenho, né? Tem números, a mulher hoje aciona até um botão no pânico, Isso. Tem aplicativo, ajuda, SOS. as ferramentas estão disponíveis. SOS. É uma questão que funciona? Funciona sim, inclusive ela pode chamar nesse SOS Mulher, né? Ela pode chamar online, mostrar que o indivíduo, mostrar aí para a Guarda Municipal que o indivíduo está próximo dela, está provando que ele está descumprindo uma ordem judicial, porque aí o crime é cometido contra a administração da justiça. E quando a medida protetiva ela não é suficiente para coibir uma conduta, esse indivíduo vai preso. Ele vai preso. Então, o que reside mais, assim, o problema maior realmente, eu acho que deveria ter mais núcleos de atendimentos à mulher, porque muitas vezes ela retoma aquela situação, ela pede medida protetiva, faz o inquérito, tudo, e depois ela retoma o convívio. Porque problema financeiro, como eu disse para você, ou também a dificuldade de viver sozinha. Então, precisaria ter mais assim, atendimento psicológico, mais mediações, ampliar esse atendimento por parte das técnicas. Sim. A senhora é a favor da doação voluntária? Oh, meu Deus. É mais difícil. É bem difícil. É bem difícil. Pelo que a senhora vê. Pelo que a senhora falou do caso da bebê. Não, eu acho que sim, meu Deus do céu. Eu sou totalmente contra aborto, a saúde, a portaria da saúde prevalece, né? Hoje a mulher que ela reclama qualquer estupro, ela vai na saúde, ela não precisa de polícia mais, né? Mas eu acho que deixa trauma, deixa traços irreversíveis na memória dessa mulher. Então, sabe, se ela puder manter essa gravidez, sem ter uma filha aí querendo ser mãe, sabe, querendo doar amor, doar carinho. Esperando na fila da doação. Então eu acho que sim, que esse é o caminho. Doe para que haja amor. Porque se você resolver um problema seu, não sei se será resolvido efetivamente. Eu acho que sempre aquela marquinha vai estar lá te cutucando, sabe? Olha a vida. A gente vê aí logo a formação do bebê, né? Então nós não podemos ser coniventes com isso. Sim. Doutora, o que a senhora pretende fazer na aposentadoria? O que a senhora acha que vai descansar? Lógico, a senhora programou viagens, festas? Não, com a família? Viajar mais, né? Delegada viaja? Tenho 4 netos maravilhosos. A gente não... a família é bem estruturada, assim, não precisa necessariamente da motorista, né? Que motorista, né? Leva, busca, é bem estruturada, mas... Já são
maiores de idade? Não, tem de 1 aninho, até 14. Nossa, tá uma fase boa, doutora. 14, 10, 7, 1 ano e 3 meses, no caçulinha. Mas não houve já assim um convite por parte de secretaria. Aí, mas, calma. Secretaria de Rio Preto? Houve convite informal, né? Vai só trabalhar na secretaria? Seria mais assim como voluntária, né? Aliás, a minha disposição seria como uma voluntária mesmo, porque eu não quero ter vínculo com nada, não. Eu chega de horário. Chega de horário. A senhora pretende. Chega de horário, mas. Filiação não, partido político? Não gosto. Ter vida pública, disputar voto. Para! Não. Criar políticas públicas. Criar políticas públicas, auxiliar, ideia, se né, fosse da ideia, discutir, sim, mas eu não quero ter vínculo, né? Discutir políticas públicas, a gente pode. Ser uma consultora. A gente pode participar de debates, né? De bate-papo, vamos ver o que é melhor, né? Mas eu não quero ter vínculo nem político, nada com nada. Sim. Eu vou viver o meu momento de tirar as amarras, né? Se tiver que viajar amanhã a origem é espanhola, italiana? É italiana. Italiana, tiver que dar um passeio na Itália, tô indo. Não posso participar aqui. Sem data para voltar. Nossa, doutora, seria gostoso, né? Mas tem os netos, não tem jeito. Não tem. Você continua amarrada, você continua presa, a família, né? Sim. Família para mim é muito importante. Sim. Doutora, olha, eu agradeço muito a presença da senhora. É um bate-papo mesmo para a gente fazer esse registro histórico de agradecimento, uma homenagem à senhora por tudo que a senhora fez. Obrigada, querida. Não podia deixar de deixar em branco. As pessoas já estão comentando, pessoas que gostam da senhora. A gente se encontrou lá na prefeitura e falei, doutora, o que está acontecendo? Não foi? A senhora vai se afastar? O que está... Não, vou me aposentar. Eu tomei um susto. Muita gente assistindo o podcast também. Mas a senhora vai estar por aqui, então. A senhora deve continuar participando aí dos debates. Isso, de uma forma meio indireta, né? Indireta, sem aquele compromisso, né? Eu gosto do social. Quando eu fiz a minha primeira faculdade, eu queria fazer serviço social. Mas aí não tinha condições financeiras, né? Recém-saída da escola e não trabalhava, então eu acabei fazendo faculdade em Monte Aprazível, tentei para o lado da educação, fazendo pedagogia depois também. Direito eu me encontrei, e da delegacia da mulher eu me encontrei em razão do social, de problemas sociais que esbarram nas normas penais. Talvez por isso que eu tenha ficado tanto tempo. Né? Porque você está vendo que você tem uma contribuição, você está conseguindo fazer alguma coisinha. E como eu disse para você, esses encontros aí pelas ruas mostram que eu estava no caminho correto. O importante, Rodrigo, é eu sair e com a consciência tranquila do dever cumprido. Isso que importa para mim. Isso não tem preço. O resto não. Sim, e a senhora me falou que é uma carreira muito bonita. A senhora teve atuação na região de Rio Preto também. Santa Fé, como é que foi isso no começo? A senhora foi escrivã de polícia também, né? Escrivã de polícia. A molecada que fica no celular, doutora. Fala pra molecada, vamos estudar, né, pessoal? Vamos estudar. Hoje todo mundo, imagina se essas ferramentas estivessem disponíveis na época de estudo, né, de possibilidade de reter mais conhecimento, né? A gente poder fazer muito mais. Com certeza, com certeza. E a senhora passou no concurso de escrivã e depois para delegada, e a senhora atuou na região. Onde a senhora atuou? Como escrivã eu fiquei em São Paulo, né? Trabalhei na divisão de homicídios em São Paulo. Depois vim para o interior, porque minha família morava aqui já em Rio Preto, né? Nós éramos de Monte Aprazível, viemos para cá, meus pais vieram para cá. Então eu fiquei em Guapiaçu 5 anos, que era uma cidade bem próxima daqui. Depois fiquei na Delegacia da Mulher 3 anos como escrivã, fui escrivã-chefe lá, e meu concurso de delegado fui para Santa Fé do Sul. Aí a doutora Suzana, que foi a primeira delegada aqui de Rio Preto, foi me buscar, olha, estou saindo, eu quero que você dê prosseguimento aos trabalhos. Mas ainda fiquei em José Bonifácio como titular. Você lembra o ano quando a senhora veio para Rio Preto? Oi? O ano? Quando a senhora veio? Eu já não lembro mais nada, 33 como delegado, então isso foi 36 anos atrás, que eu fiquei 3 anos como
escrivã de polícia. Nossa. Né? Aí Santa Fé, fui para José Bonifácio. E Rio Preto. Rio Preto. Rio Preto. Para sempre Rio Preto. Com certeza, essa é a nossa casa. Sim. E os irmãos também têm, irmãos da senhora também atuam na questão no judiciário, no Ministério Público, não é? Meu irmão foi promotor de justiça. Eu me espelhei muito nele para fazer direito, né? Ele foi escrivão, né? Escrivão. Ele é mais novo ou mais velho? Ele é mais novo. Mais novo? É o caçula. Doutor, mas ele aposentou já faz algum tempo. Aposentou como promotor. Então, nossa, agora é curtir a família, né, doutora? Sim, acho que a gente sempre tem o que fazer, né? Eu não sinto o peso da minha idade, graças ao bom Deus. Sim, não fala a idade. Não doutor. fala a idade. A gente não fala a idade. Não adianta, a gente traz a marca, né? Você tem que agradecer, né? Agradecer a Deus, agradecer a vocês todos, sabe? Eu levo comigo todo esse carinho. Bacana, doutora, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Se sinta abraçada por todos os riopretenses aqui, que a senhora é uma referência no meio, sempre muito gentil, mas sendo dura também quando tem que ser dura. Lá DDM tem as vítimas que devem ser protegidas, a senhora tem muito cuidado com isso, com a imagem das vítimas. Olha, sempre esse cuidado, esse carinho, não mostre, não revele os nomes, eticamente a gente não pode dar nome de vítima, e a senhora tem esse zelo com isso. Isso que é muito importante. Geralmente essa cautela não existe, e a senhora preserva muito isso também, né? Sim, tem que ter o respeito, né? A dignidade tem que ser preservada. Sim, bacana. Pessoal, doutora Dálice, mais uma vez, Dálice Ceron, está nos deixando lá na delegacia, mas vai estar convivendo aqui. A gente vai tomar muito no supermercado, doutora, nas feiras. A senhora vai em feira livre? Gosta de feira? Eu não. Vai começar aí. Não vai comer. Agora vai ter tempo. Fim de semana é muito família, né? Sim. Então eu acabo me segurando e prendendo, né? Por causa da família mesmo. Ou eu viajo. A senhora já se preparou para se habituar à aposentadoria? Tô fazendo. O Rogerinho esteve aqui recentemente. Fazendo exercício mental. O Rogerinho esteve aqui recentemente. Ele falou: irmão, eu podia estar aposentado desde 2019, se não bem. E ele falou: olha, eu não estava preparado para. Por isso que olha, agradeço porque eu vivi muita coisa até hoje que eu não vivi. Bom trabalho, né? Eu não teria vivido. Que são as incursões no Rio de Janeiro, imagina. Uma loucura, né? Uma loucura. Muita adrenalina. Meu Deus, a senhora também, olha, eu tiro o chapéu porque não é fácil. A senhora sabe também, meu pai foi investigador. Aposentado é uma vida que é difícil, né, doutora? É difícil, né? A gente houve algumas façanhas aí, né? Mesmo trabalhando em delegacia da mulher, buscar preso em Minas, né? Representar pela prisão e buscar, porque eu via que estava colocando em risco uma garota, que ele aparecia nas imagens e tentando persuadir crianças aqui em Rio Preto. Então a gente teve algumas façanhas assim, aquelas rondas noturnas na época do PCC, a gente na zona, uma área de Rio Preto, né, com índice de problema aí social. A gente participou ativamente. Não foi só aquele... A senhora foi da Campanas? Realmente, de fazer aquelas rondas, né? Porque a gente pensa assim, não saiu atrás de uma mesa, ficou lá. Não, a gente teve alguma coisa a mais, né? Teve além, quando tinha que ir em algum lugar, eu nunca falei não, nunca falei vai a outra, não, vamos junto. Então tinha algumas façanhas assim que faz parte. E nós temos que, se a gente sabe, tem que fazer jus àquilo que se propõe. Sim, né? Sim. Isso fez bem feito. Acho que sim. Acho que sim. Nossos agradecimentos, doutora. Muito obrigado, viu? Pessoal, você depois pode rever esse podcast com a doutora Dálice Ceron, ela que vai se aposentar em breve, delegada titular da Delegacia do Idoso, e ela atuação marcante dela na DDM aqui de São José do Rio Preto. Você pode rever no meu portal de notícias a entrevista e também nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, porque você sabe, jornalismo que tem lado. O
você. Um abraço e até a próxima, pessoal.